Então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai continuar aqui no nosso curso de álgebra linear e eu vou começar a falar de subespaços vetoriais, tá? Então, da vez passada a gente começou a falar de espaços vetoriais em geral, né? A gente deu os três principais exemplos e aí agora, começando a falar de subespaços vetoriais, vai aumentar nossa gama de exemplos, tá? Então, subespaços são meios, né, para você criar novos exemplos de coisas que são espaços vetoriais e também coisas que não são espaços vetoriais, tá? Bom, então, só lembrando rapidinho, né, que para nós, né, o que é um espaço vetorial? É um conjunto não vazio, né, que eu estou chamando geralmente de V, quando eu chamo de um espaço vetorial genérico. Aí, nesse conjunto, eu tenho que ter duas funções que fazem o papel de operações, né? Uma faz o papel de operação de adição e a outra faz o papel de operação de produto por escalar, né? Então, a primeira função tem que ser uma função que, dado um par ordenado de elementos de V, essa função tem que me retornar um novo elemento de V. Ou seja, entre aspas, né, a soma de dois elementos de V tem que ainda ser um elemento de V. O contradomínio aqui é a coisa que eu quero mais enfatizar nesse vídeo de hoje, tá? Então, fiquem de olho nisso. Então, a operação de adição, dado dois elementos no conjunto V, tem que me retornar um elemento em V ainda. E o produto por escalar é, dado um número, que é o que a gente chama de escalar, e dado um elemento de V, o produto por escalar tem que me retornar um novo elemento de V também. E além disso, nessas duas operações, né, a adição e o produto por escalar, tinham que satisfazer aquelas 8 condições, né? Então, aqui são aquelas 4 primeiras relacionadas à adição e as outras 4 relacionadas ao produto por escalar. Bom, isso a gente já viu da vez passada. Agora a pergunta é a seguinte: imagina que você já tem um espaço vetorial, então, pego, por exemplo, algum daqueles três que a gente viu das vezes passadas, Rn, ou conjunto de matrizes, ou um conjunto de polinômios de grau menor ou igual que alguma coisa, e aí você vai em algum desses espaços vetoriais que você já conhece e pega um subconjunto dentro dele, uma parte dele. Tá? Então, eu vou chamar de S, pega S, um subconjunto não vazio dentro de alguma coisa que você já sabe que é um espaço vetorial. Aí eu pergunto assim, tá, eu já sei que o conjunto maior, onde o S está, ele já é um espaço vetorial. Então, eu já sei somar coisas dentro desse espaço vetorial e já sei fazer produto por escalar de coisas nesse espaço vetorial. Então, eu poderia perguntar assim, tá, então se eu pegar esse subconjunto menor, que eu estou chamando de S, e fazer agora só somas de elementos de S, eu já sei somar coisas no espaço inteiro. Então, eu posso pensar em restringir, ignorar o espaço vetorial V e pensar que meu mundo agora é só o conjuntinho menor, só o S. Será que, se eu somar coisas de S e fazer produto por escalar só entre escalares e coisas de S, será que esse conjuntinho menor agora, ele próprio é um espaço vetorial? Entende a pergunta? Então, a questão é, eu estou pegando agora essa tripla aqui, ó. O mundo agora, você esquece o V, pensa só que o teu mundo é só o S, é só aquele subconjunto menor, mas você empresta a adição e o produto por escalar do mundo maior que você sabe que onde o S está, faz sentido fazer essas operações. Então, agora eu estou fazendo isso. Pega o conjunto menor e as operações emprestadas e pergunta agora se esse cara é um espaço vetorial. Tá, então, a gente vai explorar alguns exemplos para ver que tipo de coisa que acontece quando você faz esse tipo de raciocínio. Tá, então, o primeiro exemplo agora é o seguinte: imagina que teu espaço ambiente, né, teu espaço vetorial maior, ele é o R2, ou seja, o plano cartesiano, que é um espaço vetorial, né, é um dos exemplos daqueles Rns, né, no caso n igual a 2, e você faz somas de vetores coordenada a coordenada e produto por escalar coordenada a coordenada. Isso que a gente quer dizer com operações usuais. Aí, dentro do R2, dentro do plano cartesiano, eu vou escolher algum conjuntinho menor lá dentro
e vamos tentar pensar nessa pergunta aqui. Então, eu vou escolher, nesse exemplo aqui, eu vou escolher o conjunto S como o conjunto dos pares ordenados em R2 que satisfazem essa desigualdade aqui. X² mais y² menor ou igual a 1. Bom, lá de quem lembra de geometria analítica sabe que esse S aqui é um círculo, né? E é o círculo preenchido, né? Ele tem, não é só o bordo, ele tem todo o interior dentro dele também por causa do menor ou igual a 1. Então aqui está uma ilustraçãozinha, né? Um círculo aqui. E aí, eu tenho que pensar agora, será que esse conjunto menor, se meu mundo fosse só o S e eu pegasse a soma emprestada do R2 e o produto por escalar emprestado do R2, será que isso é um espaço vetorial? Bom, então, o que deveria acontecer? Vamos voltar um pouquinho para a definição. Para eu ter um espaço vetorial, a primeira coisa que eu preciso ter são essas duas operações, que são a de adição e de produto por escalar. Bom, isso eu já tenho porque eu estou pegando emprestado do ambiente, né? Porque eu sei que no ambiente eu sei fazer soma e produto por escalar. O único problema é que quando eu pego um subespaço, eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou pegando a soma e olhando só para elementos do subespaço, ou seja, eu ignoro que o mundo é o V, penso que eu só estou somando coisas no subespaço, mas a questão é que nada garante que o resultado da soma de dois caras no subconjunto menor ainda vai resultar em um cara no subconjunto menor. E idem para a pergunta relacionada a essa para produto por escalar. Se eu pego o produto por escalar entre um número real e um elemento de S, o que me garante que o resultado vai ser ainda um elemento de S? Então, esse é o problema, que quando você pega um conjunto menor e pega emprestadas operações do ambiente, que você já sabe que tem, você tem esses problemas de contradomínio aqui. Você não sabe se a adição de dois caras dentro do teu conjuntinho menor ainda resulta em um cara do conjuntinho menor. E idem para produto por escalar. E por que isso é importante? Bom, porque para eu ter um espaço vetorial, as duas operações que você tem nesse conjunto têm que te retornar elementos dentro daquele conjunto. E eu estou perguntando sobre o subconjunto S. Então, meu mundo agora é o S, não é mais o V. Então, o contradomínio dessas funções aqui precisa ser o S para ele ser um subespaço vetorial. Então, aliás, para ser um espaço vetorial, né? Então, vamos analisar esse exemplo aqui. Então, a ilustração é bem clara. Se você pega, por exemplo, aqui, ó, esses vetores U e V. Esses vetores U e V eles estão dentro desse círculo, estão dentro dessa região achurada, né? Então, quer dizer, eles são elementos de S. Só que quando você soma os dois, o resultado deles, né, que é lá por geometria analítica, a soma dos dois vetores ali, você usa a regra do paralelogramo e percebe onde que vai cair a soma, né? Então, a soma, nesse caso aqui, você completa, né, o paralelogramo aqui e percebe que o vetor soma, né, ele é um vetor que cai fora do círculo. Ou seja, isso aqui está dizendo para nós que a operação de soma ela não tem como contradomínio o próprio S, né? Então, essa coisa aqui da operação soma entre dois elementos de S, o resultado aqui não cai no S. Tá? Então, isso aqui não ocorre nesse exemplo. Então, e a operação por produto por escalar também dá problema, né? Como o próprio desenho aqui está ilustrando, se você pega esse vetor V aqui que está no desenho e faz um escalar vezes ele, por exemplo, 2 vezes ele, geometricamente, qual que é o efeito disso? É você pegar o vetor e dobrar ele de tamanho, esticar ele e manter a direção, né? Então, quando você faz isso com esse vetor V, o dobro dele cai lá fora do círculo. Então, o produto por escalar aqui também dá problema. Né? O produto por escalar entre um número e o S, o resultado não necessariamente cai no S. Para alguns vetores pode ser que ainda dê certo, mas a questão é que o contradomínio da função inteirinha tem que ser o S.
Então, isso não ocorre nesse exemplo aqui. Ou seja, qual que é a conclusão, né? Se meu mundo fosse só esse subconjunto S, só esse círculo, e eu pegasse emprestado as operações de soma e produto por escalar do ambiente R2, esse subconjunto S não é um espaço vetorial, porque nem sequer tem operações definidas nele. Né? Você restringe as operações, mas os valores que elas tomam não caem dentro do subconjunto menor como deveria. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo. Então, isso aqui é um resumo do que eu acabei de falar. Então, ali no exemplo que eu acabei de ver, que eu acabei de apresentar, né? Por exemplo, se você pega o vetor de coordenadas 1, 0, ele é um vetor que está dentro desse círculo, né? A coordenada x igual a 1 e y igual a 0. Essa x quadrada mais y quadrado dá exatamente 1. Então, cumpre isso aqui, né? É menor ou igual a 1. Só que quando você toma o dobro dele, né? Duas vezes ele, dá o vetor de coordenadas 2, 0, que não cai em S, né? Porque a soma dos quadrados das coordenadas do 2 e 0 é 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que é 4. 4 não é menor ou igual a 1. Né? Então, o contradomínio não é S, portanto, essa condição falha. A soma também atrapalha, né? Se você pegar o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1, quando você soma os dois estão no conjunto, né? No S, no círculo, um está ali em cima, né? Então o 0, 1 está aqui em cima, o 1, 0 está aqui do lado direito, só que quando eu tomo as somas dos dois, eu tenho o vetor de coordenadas 1, 1, e aí a soma dos quadrados das coordenadas é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 2, e 2 não é menor ou igual a 1. Então, esse cara está fora do conjunto também. Então, nesse exemplo, as duas operações falham. Agora eu vou apresentar alguns outros exemplos onde só uma das duas operações falha. Uma funciona e a outra não. Tá? Então, o ambiente ainda vai ser R2, eu vou continuar usando R2 aqui. E agora pega esse conjunto S aqui, ó. Conjunto dos vetores, né, dos x, y e R2, tais que o x é zero ou o y é zero, ou seja, alguma das duas coordenadas é igual a zero. O que no fundo é esse conjunto, né? Então, esse conjunto é o que está em vermelho aqui nesse desenho. É a união dos dois eixos, né? Onde o x é zero ou o y é zero. Então, você está no eixo x ou no eixo y. Então, ou seja, é a união dos dois eixos, né? Várias maneiras de dizer a mesma coisa. Então, é esse desenho que está em vermelho aqui. E aí é que eu ilustrei alguns vetores, só para deixar bem claro. Por exemplo, esse vetor V é o vetor de coordenadas menos 2, 0. Tá? Então, ele é um vetor que está no S, né? Porque a coordenada y dele é 0. Agora, pega esse vetor W aqui. O vetor W tem coordenadas 0, 2. Então, o 0, 2, uma das coordenadas é 0, ele também está no conjunto S. Só que quando você soma esses dois vetores, você obtém esse vetor aqui, ó, de coordenadas menos 2 e 2. Né? Então, nenhuma das duas coordenadas é 0, portanto, essa soma não pertence a S. Ou seja, a operação de soma está falhando, né, em ter contradomínio igual a S. Né? Porque a soma de dois caras nesse conjunto menor não necessariamente cai no conjunto menor. Ela pode cair fora do conjunto. Só que nesse conjunto aqui, o produto por escalar funciona. Porque quando você pega um número e pega um elemento em S, como multiplicar um vetor por um número é uma reescala, né? Geometricamente você só estica o vetor ou altera ele de posição. Então, como você está já em cima do eixo X ou em cima do eixo Y, quando você reescala, você mantém no eixo que você está. Né? Então, aqui eu dei um exemplo no eixo X, né? Se você pega um vetor que está em cima do eixo X e reescala ele, o resultado ainda vai cair em cima do eixo X. E idem para o eixo Y. Tá? Então, aqui eu estou só falando, mas vocês podem verificar isso formalmente também. Né? Então, aqui é um exemplo onde a adição não funciona, né? Porque a soma de dois caras dentro do conjunto pode cair fora do conjunto, mas o produto por escalar funciona bem. Né? Então, aqui, se eu multiplico por escalar qualquer coisa que está no conjunto S, o resultado ainda cai em S. Um terceiro exemplo, que é onde acontece o contrário, seria esse aqui. O ambiente ainda é o R2,
Mas o subconjunto menor, agora eu vou pegar só pares ordenados, onde as duas coordenadas são números inteiros. Tá? Então, esse conjunto S, ele é infinito, né? Ele vai para todos os lados, ele é infinito, porque são números inteiros, né? Mas aqui eu desenhei uma partezinha dele, que são todos esses pontinhos em vermelho aqui. Tá? Então, todos os pontos em vermelho são pontos onde as duas coordenadas são números inteiros. Aí, alguns exemplos aqui, ó. Então, por exemplo, esse vetor U. O vetor U está no S porque ele tem coordenadas 2 e menos 1. O vetor V, ele está em S porque ele tem coordenadas menos 1 e 2. E aí, quando você soma os dois, dá esse vetor de coordenadas 1 e 1, que também está no S. E, na verdade, a operação de soma funciona bem nesse conjunto inteiro, porque se você pega dois vetores e você sabe que as duas coordenadas dos dois vetores são inteiras, quando você soma esses dois vetores, como a soma é coordenada a coordenada, você vai somar inteiro com inteiro e inteiro com inteiro. E a soma de inteiros é ainda um número inteiro. Então, a soma de inteiros aqui faz ser inteiro, né? Faz com que a soma funcione bem. Tá? Então, o contradomínio da operação de soma, quando você pega só elementos do S, ainda dá elemento de S. Então, aqui, beleza, a operação de soma. Só que o produto para escalar, não. Porque quando eu peço para ser um espaço vetorial, eu peço que você possa multiplicar por escalares reais. Isso inclui qualquer número real. Então, aqui está um exemplo que estraga, né, essa condição nesse subconjunto, que como as coordenadas têm que ser inteiras, é muito fácil estragar essa condição. Basta você multiplicar por um escalar que quebra, né? Então, aqui, por exemplo, esse vetor W é o vetor de coordenadas menos 1, 0, ou seja, ele está no subconjunto S, as duas coordenadas são inteiras, mas aí eu multipliquei por ele aqui, esse lambda vezes W, aqui talvez não fique tão claro no desenho, mas aqui eu peguei lambda igual a 2,5. Ou seja, aqui o lambda vezes W ele cai no menos 2,5,0. Tá? Então as coordenadas não são inteiras, né? Uma delas já não é inteira. Então o resultado dessa multiplicação por escalar não cai no subconjunto S, apesar do W estar. Então, essa obrigação de poder multiplicar por qualquer número real é uma imposição complicada, né? Você tem que ter essa condição para qualquer número real. Isso inclui números racionais, por exemplo, como eu coloquei aqui, né? 2,5. Então, esse exemplo, ele tem a soma, mas o produto por escalar não. Tá, então, vamos dar alguns nomes para as coisas. Né? Então, digamos que o que significa a operação de adição funcionar? Ou seja, o que quer dizer isso? Então, se a operação de soma se restringe bem, ou seja, se a soma de dois elementos do subconjunto ainda me retorna um elemento do subconjunto sempre, a gente diz que esse subconjunto S ele é fechado para adição. Tá? Então, essa é a condição que está escrita aqui. Para todos, né, isso é importante enfatizar, e muito importante enfatizar, que é para todos. Para todo par de elementos no subconjunto, a soma dos dois tem que estar no subconjunto. E o análogo para o produto para escalares. Então, você diz que o S é fechado para produto para escalares, se de novo, para todos, todo par de escalar e elemento em S, o produto por escalar do lambda pelo U ainda dá um elemento em S. Ou seja, a operação de produto por escalar tem como contradomínio o próprio S quando você restringe aqui. Tá? Então, são duas condições que você pode testar, né? Então, aqui voltando só para testar os nomes, né? Nesse primeiro exemplo, esse subconjunto S, ele não é fechado para adição e também não é fechado para produto por escalar. Nesse exemplo aqui, esse subconjunto S, ele é fechado para o produto por escalares, mas não é fechado para adição. E nesse terceiro, você tem que esse subconjunto S é fechado para adição, mas não é fechado para produto por escalar. Tá? Então, esses são os nomes que esses caras recebem. E aí, finalmente, a definição.
Tá? Então, um subconjunto de um espaço vetorial, ele é chamado de subespaço vetorial quando, primeira coisa, ele é não vazio, tem que ter alguma coisa dentro dele, senão não tem graça, e ele é fechado tanto para adição quanto para produto por escalares. Tá? Então, um subconjunto que tem essas três propriedades é o que a gente chama de subespaço vetorial do V. Tá? Então, aqui eu dei 3 exemplos de coisas que não são subespaços vetoriais. Tá? Então, porque todos eles não são fechados para alguma operação. Então, vamos finalmente fazer algum que seja, né? Então, aqui é um primeiro exemplo de alguma coisa que vai ser um subespaço. O ambiente aqui, só para mudar um pouco, o ambiente agora vai ser o R3, tá? Então, é um espaço vetorial com as operações usuais. E aí, dentro dele, eu vou pegar esse subconjunto S, que é o conjunto de todos os trios, né? Então, todos os termos x, y, z em R3, tais que as coordenadas desses caras satisfazem uma certa relação. Então, a minha afirmação é que esse subconjunto S ele é um subespaço vetorial do R3. Então, a gente vai verificar isso, a gente vai verificar essas 3 condições aqui. Que ele é não vazio, que ele é fechado para adição e que ele é fechado para o produto por escalares. Como essas condições eu tenho que verificar para todos, né? Então, por exemplo, fechado para adição. Para todos U e V em S, tem que valer isso. Eu não posso escolher elementos particulares para fazer isso. A argumentação tem que ser genérica. Dados U e V no subconjunto. Como que é um elemento genérico no subconjunto? Tá? Então, esse tipo de raciocínio a gente vai precisar aqui. Bom, então vamos lá. A primeira coisa, que é a mais fácil de todas, é verificar que o S é não vazio. Primeira coisa, por que tem alguém dentro desse conjunto? Por que tem algum XYZ que está nesse conjunto? Geralmente, quando você vai verificar se um subconjunto é um subespaço ou não, na parte de verificar se é não vazio, o mais fácil de tudo é verificar se o vetor nulo está lá ou não. Tá? Então, você percebe que o que são os elementos desse conjunto? São coisas do tipo x, y, z, são vetores com coordenadas x, y, z, tais que a única imposição é que as coordenadas desse cara satisfaçam essa relação. Se você pega o vetor nulo, né, o vetor com coordenadas 0, 0 e 0, a pergunta é, satisfaz essa relação aqui? Bom, é óbvio que sim, né? Se você pega x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, tudo que está aqui do lado esquerdo vai zerar e, portanto, vai dar igual a 0. Então, isso significa que o vetor com coordenadas 0, 0, 0 pertence a S, então é um elemento em S, então esse conjunto é não vazio. Tá? Então, ele é não vazio, pois o vetor de coordenadas 0, 0, 0 satisfaz de maneira óbvia, né? 0 mais 2 vezes 0 menos 0 é igual a 0. Isso implica que o vetor de coordenadas 0, 0, 0 pertence a S. Então, se tem um elemento dentro dele, ele é não vazio. Então, vamos ver a condição agora de ser fechado para adição. Como que eu vou verificar esse tipo de condição agora? Bom, então, como eu falei, eu tenho que pegar 2 elementos genéricos dentro do S e verificar que a soma deles ainda dá um elemento em S. Então, como eu vou pegar elementos genéricos e os elementos desse conjunto são vetores em R3, eu vou fazer assim, ó, sejam U, agora eu vou chamar de U e V, esses 2 vetores genéricos, e como eles são genéricos, eles têm coordenadas genéricas. Então, eu vou chamar de x1, y1, z1, tá? Então, esse vai ser meu U, sejam U igual a isso, e V igual a x2, y2, z2, com o IV em S. Tá? Então, estou pegando 2 caras genéricos, só que em S, dentro do subconjunto. E o que significa estar no subconjunto? Ou seja, você tem que descrever agora o que significa eles estarem lá. Bom, o vetor de coordenadas x1, y1, z1 estar em S significa que as coordenadas dele
satisfazem essa relação que está aqui. Ou seja, x1 mais 2y1 mais menos e1, eu sei que isso é igual a zero. Se eu fizer essa conta com as coordenadas dele, eu sei que isso dá zero porque ele está em S. E vale uma relação análoga agora para o vetor V. Se eu fizer x2 mais 2y2 menos e2, eu sei que isso também é igual a zero. Então, essas duas relações aqui, eu tenho elas como hipótese, eu estou supondo que elas são verdade. Qual é a pergunta agora? A pergunta é se eu pegar o vetor u mais v, as coordenadas do vetor u mais v, eu quero verificar se elas satisfazem essa relação aqui também ou não. Tá? Então, agora, quem é o vetor u mais v? Esse primeiro eu vou fazer bem detalhado, bem devagar, porque é bem importante. Tá? Então, o vetor u mais v vai ser o vetor x1, y1, z1, mais o vetor de coordenadas x2, y2, z2. Só que qual que é a definição, né, de vetor soma? A soma é a soma do R3. Aqui eu estou usando que a operação é a operação do ambiente. Então, a maneira de somar é somar coordenada a coordenada. Então, é x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. Então, quer dizer, essas daqui são as coordenadas do vetor u mais v. E eu tenho que testar se as coordenadas desse vetor u mais v satisfazem essa relação aqui para eu saber se o vetor u mais v pertence a S. Então, a conta que eu tenho que fazer é pegar a primeira coordenada desse vetor, mais duas vezes a segunda coordenada, menos a terceira coordenada, e ver se isso é zero. Então, é essa conta que eu vou fazer aqui. Ó. Eu tenho que pegar a primeira coordenada, ou seja, x1 mais x2, que é a primeira coordenada, aí fazer mais duas vezes a segunda coordenada, que é y1 mais y2, e aí fazer menos a terceira coordenada, que é z1 mais z2. E aí a pergunta, né, só para escrever aqui, a pergunta vai ser se isso aqui é igual a zero. Essa é a pergunta. Mas por que vai ser? Bom, eu vou apagar aqui e a gente vai desenvolver esse negócio. Essa expressão aqui, eu posso reescrever ela de um jeito bem simples, né? Eu posso escrever ela como x1 mais 2y1 menos z1 mais x2 mais 2y2 menos z2 e fecha parênteses. Eu só rearranjei os termos e escrevi eles de outra forma. Por que essa forma é interessante? Bom, porque como eu sei que o U e o V estão no subconjunto, eu sei que valem essas duas relações aqui. E essas duas relações são esses dois caras que estão aparecendo. Então, eu sei que essa primeira expressão aqui, eu sei que isso aqui é igual a zero, pois o vetor U pertence a S. E eu sei que isso aqui é igual a zero, pois o vetor V pertence a S. E, portanto, isso daqui é uma soma de zeros, e, portanto, isso é igual a zero. Logo, a conclusão que a gente tira é que o vetor U mais V também pertence a S. Então, a gente concluiu que a soma de dois caras genéricos em S ainda dá um elemento em S. Não importa quem seja um U e V. A gente fez o argumento com coordenadas genéricas, então isso provou para todo U e V. E aí você tem que fazer o análogo. Então, a gente mostrou que é fechado para adição. Tá? Então, está concluído. E aí tem que fazer o análogo agora para multiplicação por escalar. Então, eu vou pegar um cara em S, genérico, vou multiplicar ele por um escalar genérico e ver que o resultado ainda dá um elemento de S. Então, é o mesmo raciocínio, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Tá? Então, aqui, agora produto por escalar. Fechado, né, para o produto por escalar.
vou colocar só assim, ó, produto por escalar. Então, seja, eu vou chamar de U. Agora, como vai ser só um vetor e um escalar, eu não preciso dar nomes para subíndices, né? Eu vou chamar simplesmente de x, y, z, um elemento em S. Então, eu vou pegar um elemento em S genérico, ou seja, sempre escreve o que significa x mais 2y menos z é igual a zero. O vetor estar em S significa que suas coordenadas satisfazem essa relação. Então, eu estou pegando um vetor U genérico e lambda, um escalar genérico. Então, o que, que acontece com o produto dos dois? Lambda vezes U, quem é esse vetor? O vetor lambda vezes U é o vetor de coordenadas lambda x, lambda y, lambda z. Mas qual é o teste que eu tenho que fazer para verificar se o lambda vezes U está no subconjunto? Eu tenho que fazer uma conta com as coordenadas dele. Qual é a conta? A primeira coordenada mais 2 vezes a segunda coordenada menos a terceira coordenada. E aí, o que, que acontece aqui? O que acontece é que você coloca o lambda em evidência, aparece x mais 2y menos z, e aí isso é igual a zero. Por quê? Porque esse cara aqui é igual a zero, porque eu peguei o U no subconjunto, né? Então, isso aqui ele satisfaz essa relação aqui. Então, isso é zero, lambda vezes zero é igual a zero, portanto, lambda vezes U também está em S. Tá? Então, a gente verificou a condição que é fechado para o produto por escalares também. Tá? Então, eu fiz um pouquinho mais rápido, porque é a mesma ideia do que a gente acabou de ver aqui. Bom, então, aqui está um exemplo, então, de um subconjunto do R3, que é um subespaço vetorial. Não vazio, fechado para adição e fechado para o produto por escalar. Bom, daí, agora voltando à pergunta inicial, né? Lembra que eu falei assim, para um subconjunto menor ser ele próprio um espaço vetorial emprestando as operações do ambiente, a primeira preocupação que a gente tem que ter é essa preocupação da restrição das operações, né? Então, quando eu pego soma só de coisas do subconjunto, eu, no mínimo, preciso que isso dê elementos do subconjunto. E que produto por escalar de números reais por caras do subconjunto ainda dê caras do subconjunto. Então, digamos que eu estou nessa situação. Digamos que o S é um subespaço vetorial. Tá? Então, imagina que você está agora nessa situação aqui. Você tem um subespaço vetorial, já sabe que vale aquelas três propriedades, então agora não tem mais o problema do contradomínio, o problema do contradomínio está resolvido. Então, você pega o S, a adição de elementos restrito ao S e o produto por escalares restrito ao S. Tá? Pega escalares e elementos de S. E esquece o ambiente V agora. Agora o teu mundo é só o S. E agora faz sentido porque a adição e o produto por escalar têm as propriedades que tem que ter. Então, essa proposição está dizendo agora que se o S é um subespaço vetorial, então quando você pega o mundo sendo S e as duas operações emprestadas do ambiente agora restritas ao S, esse cara, ele próprio, ele é um espaço vetorial. Tá? Então, subespaços vetoriais são exemplos de espaços vetoriais também. Tá? Então, aqui está um exemplo de um espaço vetorial. Esse conjunto S, ele próprio, com soma e produto por escalar emprestados do R3, ele próprio é um espaço vetorial. Tá? Então, esse é o conteúdo dessa proposição aqui. Eu não vou fazer a demonstração dela, mas é só para intuir um pouco por que ela funciona. É que, assim, você já tem o conjunto e tem as duas operações. O que falta verificar são as 8 propriedades. Mas daí você volta, vamos voltar lá para o início e vamos voltar nas propriedades aqui. Ó. Por exemplo, associatividade da adição. Eu tenho que verificar que vale essa associatividade da adição, ou seja, trocar os parentes. Só que, o que eu sei? Eu sei que o S é um subconjunto de um cara que já é um espaço vetorial. E eu estou emprestando as operações desse cara. Então, essa operação de soma, ela já é associativa se você pensar
quando você pega a soma de elementos do próprio V, do próprio ambiente. Essa propriedade vale para todos os elementos do V. Em particular, ela vale para os elementos do S também. Então, eu não preciso verificar essa propriedade, porque ela já vale no ambiente. Então, por isso que eu não preciso fazer nada aqui. E isso vai ser o análogo para várias outras. Todas essas outras aqui, por exemplo, de produtos relacionados a produto por escalar, também são verdade por causa disso. Elas já valem no ambiente inteiro, você está emprestando a operação do ambiente, então, em particular, ela vai valer para os caras do subconjunto também. Então, eu não preciso verificar nada disso. E aí, o único detalhe mais sutil é a existência do elemento neutro. Bom, aí você pensa assim, já que o meu subconjunto ele é um subespaço vetorial, ou seja, ele é fechado para o produto por escalares em particular, ele é fechado para o produto por escalares para qualquer escalar. Então, se eu multiplicar coisas do subconjunto por zero, especificamente por zero, o resultado disso ainda tem que estar no subconjunto. Só que quando eu multiplico qualquer vetor pelo escalar zero, o resultado é o vetor nulo. Então, isso está me dizendo que, uma vez que o cara é um subespaço vetorial, o vetor nulo já tem que estar nele. Então, o zero que está aqui, que é eventualmente a única preocupação que você talvez tivesse, não tem, porque o zero já está no subconjunto, ele já está no S, e ele já tem essa propriedade aqui por causa que ele, a propriedade já vale no ambiente. Idem para essa oposto por escalar, também funciona da mesma forma. Tá? Se você pega um elemento no subconjunto e multiplica ele por -1, você vai obter o oposto aditivo. Só que multiplicar um cara do subconjunto por um escalar tem que resultar num cara do subconjunto. Então, ou seja, se o V está no S, o menos V também está no S. E aí você tem o oposto aditivo dentro do subconjunto também. Tá? Então, as 8 propriedades vão valer, de certa forma, automaticamente. Tá? Então, essa proposição, ela dá para nós uma nova fonte de exemplos de espaços vetoriais. Uma vez que você tem um cara maior, que você já sabe que é um espaço vetorial, por exemplo, Rn, matrizes, polinômios de grau menor ou igual que alguma coisa, aí você pode tentar pegar subconjuntos dentro deles que sejam não vazios, sejam fechados para adição e sejam fechados para produto por escalar. Então, se você tem subconjuntos nessas condições, que é o que a gente chamou de subespaço vetorial, então eles próprios, com as operações emprestadas do ambiente, vão ser espaços vetoriais também. Tá? Bom, então é isso que eu queria fazer por hoje. Na próxima, a gente vai voltar com mais exemplos de subespaços vetoriais. Tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima e até mais.